Fala, mestre. Fala, meu amigo. Como é que você tá? Tudo bom? Vamos esperar um pouquinho mais para entrar mais gente? Vamos, sim. Tudo bem, graças a Deus. Apesar dessa crise aí, dessa quarentena aí, e dessas pandemias, né, que estão aí nesse momento. Com um pouco de sorte isso acaba logo. Tomara que se resolva. Ó, Lidiane Russo entrou. Oi, Lid, tudo bom? Quem que mais Lid, entrou? Lid já foi uma voluntária muito atuante da gente no passado. Falta entrar também nosso... Já postou lá no grupo? Deixa eu postar aqui. Ué, Lidiane entrou e saiu? Não, ela ainda está aí, pelo jeito. Tem duas pessoas ao vivo. Vamos lá, Léo, tocar à medida que as pessoas chegarem. Depois a live vai ficar aí disponível, a Tainá vai subir para o YouTube e a gente dá seguimento aí por conta do tempo também. Maravilha. Bom, obrigado pela presença de todos. Eu sou Léo Teles, membro do Conselho Consultivo da Junior Achievement Bahia. Para quem não conhece, a Junior Achievement é uma empresa é uma instituição de mais de 100 anos de idade, 36 anos na Bahia. Foi trazida pelo Grupo Gerdau há 36 anos atrás, com o intuito de promover e auxiliar os jovens com educação empreendedora. Trabalhamos para isso com parcerias com empresas, com instituições de ensino e com governos, levando uma mentalidade mais empreendedora para os jovens, as jovens mentes, o futuro da nação. E nesse conceito, pensamos em criar, nesse momento de pandemia, uma série de conversas, um jantar com a Javaía, se preferir chamar assim, com expoentes regionais em diversas áreas do saber. E hoje a gente vai conversar com Gervásio Lopes, que é administrador com MBA em Controladoria e Finanças, atuou por alguns anos na área acadêmica e financeira, no ensino superior, em algumas universidades aqui na Bahia, amplo defensor e longo defensor do tema de empreendedorismo, foi inclusive, trabalhou na Junior Achievement Bahia, foi voluntário e é voluntário da Junior Bahia e hoje é um dos nossos diretores da instituição. Ele é também especialista em programação neurolinguística e análise de linguagem do poder. É fundador e CEO da Universidade da Liberdade e ativista político e conservador. Hoje ele vai conversar com a gente sobre o tema de liderança, e especificamente sobre o líder virtuoso, como aprendizado sobre a virtude é essencial para tempos difíceis. Gervásio, quando eu li esse tema que foi divulgado nas nossas redes sociais, a primeira coisa que me veio à mente foi Maquiavel e a sua velha definição de fortuna e virtude. A fortuna como sendo aquelas condições externas que representam ameaça ao príncipe, a gente podendo hoje transpor para um governante, e no seu caso, no nosso caso, para um líder, para um empreendedor, e a virtude como a habilidade que ele tem para se manter no poder. Aqui na Bahia a gente teve já muitos casos, no Brasil inteiro, na Bahia temos um caso notório de um famoso político que teve uma habilidade tremenda em Sim. Maquiavel. É por essa linha que você vai pensar ou vai utilizar a virtude mais no tema dos escolásticos antigos? Ó, Léo, a virtude, a gente vai fazer uma abordagem aqui, eu vou fazer uma abordagem da virtude pela linha dos escolásticos, né? E já começo com a definição de Santo Agostinho, né, que foi até citado por São Tomás de Aquino, que ele disse que a virtude é o bom uso do livre-arbítrio, né? Então, se você faz um bom uso do seu livre-arbítrio, então a gente está falando que a virtude
na figura de São Tomás de Aquino é um ato. Então, se é um ato, ele pode ser observável, pode ser praticado por qualquer um. E aí eu faço uma atualização para a linguagem que nós utilizamos hoje no mundo empresarial, é que se a virtude é um ato, a virtude é um comportamento. Então, se é um comportamento, nós podemos fazer uma análise no comportamento das pessoas e, a partir dessa análise comportamental, dizer se esses indivíduos são portadores de virtude ou não. Porque a virtude não é relacionada a quem você é, mas ela é relacionada ao que você faz. Né? Então é preciso entender que não é sobre pessoas, mas sobre as suas ações. Né? Então é possível a gente ver dentro da esfera empresarial muitos líderes querendo posar de virtuosos, mas aquilo é marketing. Então aquilo é mais um reflexo da sociedade do espetáculo, em que o parecer é mais importante do que o ser e do que o ter, inclusive. Né? Então, não é sobre a imagem ou sobre a pessoa, mas sobre as suas ações e o que ele faz. Aí entra a questão da moral, né? Que é justamente aquele conjunto de valores que nos direcionam às escolhas, né? Visando um bem. E aí eu faço aqui um paralelo, quando a gente pega, por exemplo, os antigos filósofos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, você consegue identificar na literatura desses personagens que eles fazem uma associação sobre virtude, a questão da sabedoria, e muitas vezes eles citam um se referindo ao outro. E quando eles falam sobre sabedoria, sobre virtude, eles ainda fazem um paralelo dizendo que a sabedoria é a busca pela verdade. Em alguns casos, eles fazem uma associação entre a busca pela verdade, a contemplação do belo ou mesmo a prática do bem. Então, a virtude acaba, dentro da ótica desses pensadores, se construindo como um elemento de equilíbrio, onde essas três premissas, a busca pela verdade, a edificação do belo e construção do bem, estão interconectadas. Como hoje nós falamos no mundo empresarial sobre a sustentabilidade. Então, quando a gente fala sobre sustentabilidade, a gente fala sobre a busca do desenvolvimento do desempenho econômico, a preservação com o meio ambiente, os recursos naturais e a questão social que é envolvida. Então, se existe um desequilíbrio, não é sustentável. Então, um paralelo, se não existe a busca pela verdade, a contemplação do belo ou a construção do bem, também não pode ser virtude. Entende? Entendi. E o que seria essa verdade? Bem, a verdade, ela está associada, aí a gente vai pegar, por exemplo, um método científico. Então, o método científico, ele direciona a gente na busca pela verdade, naquilo em que está associada a existência de fatos, e que esses fatos, eles são percebidos, medidos, identificados, seja por você, estando na posição de sujeito ou na posição de observador. Então, se um fato ele é comprovado, identificado, tanto na visão do sujeito, aquele que está participando do fenômeno, quanto aquele que está observando o fenômeno, então a gente está diante da verdade. E o que é um fato? Né? O fato é justamente aquilo que é irrefutável quanto verdade. Então, é fato que hoje estamos aqui, eu e você, numa live, conversando, trocando ideias. Isso é um fato. Isso não tem como ser negado enquanto verdade. Isso pode ser observado por nós dois, que estamos envolvidos no fenômeno, assim como pode ser também comprovado por 6 pessoas aí que estão assistindo o nosso bate-papo. Né? E aí a gente... Interessante. E aí, dentro dessa ótica, hoje a gente vamos traduzir isso para os tempos atuais. Então, hoje nós estamos vivendo, eu costumo dizer que nós estamos vivendo 3 pandemias. Né? A pandemia, parece que está tendo um ruídozinho aí. Melhorou agora? Melhorou, pronto. Nós estamos vivenciando hoje 3 pandemias. A gente tem a pandemia do Covid-19, que é
consequência do coronavírus. Nós temos hoje a pandemia do medo, que é consequência do sensacionalismo que a gente está vivenciando por conta de notícias sendo propagadas de forma irresponsável. E a gente tem a pandemia da corrupção, né? Que, infelizmente, políticos oportunistas estão aproveitando esse momento para saquear os cofres públicos. E essas três pandemias vão gerar, já estão gerando como consequência, uma grave crise econômica. Então, nós temos aí, segundo o Sebrae, 600 mil empresas fechadas, né? E são empresas que são mapeadas e acompanhadas com o Sebrae. O Sebrae não tem acesso a outras empresas que, às vezes, são informais, não estão legalizadas, mas que geram emprego e renda, né? E só isso já gerou 9 milhões de desempregados. Como nós tínhamos 11 milhões, com 9 nós já estamos na casa dos 20 milhões de desempregados. Então, é uma situação que estava começando a voltar a ficar menos ruim, começou a desandar. Uma coisa que você citou que me chama bem a atenção e que eu tenho conversado muito é a questão do medo. Medo eu acredito que medo seja, na verdade, um ponto importante e essencial no desenvolvimento humano. Na própria evolução da humanidade, se não fosse o medo, a gente não teria conseguido ultrapassar da época das cavernas, neandertais e tal. O medo é defesa. Ao mesmo tempo, quando você deixa o medo sobreplantar, ficar acima da sua capacidade de agir, ela é um problema. E é essa como é que você enxerga no discurso que você fala? Eu lembro, eu gosto muito de exemplos de militares, não de guerra, mas da parte psicológica do treinamento deles, porque Sim. justamente é onde eles estão ao extremo. E tem um que é sensacional, que fala de como o medo bloqueava ele atingir o objetivo. E ele se mantendo naquele objetivo com aquele foco, em resumo era o que ele falava, ele consegue chegar além do que ele acreditava inicialmente que ele poderia. Você pode elaborar um pouco mais isso? Pronto. O que é que ocorre? Quando o ser humano se depara com a situação de ameaça, o cérebro dele, que passa a dominar, é o cérebro instintivo. Então, ele tem duas respostas. Ou ele enfrenta a ameaça, ou ele foge, né? Então, a paralisia é uma consequência do medo. Então, hoje, pegando um gancho disso e respondendo a pergunta do Tiago, né? O dilema economia e saúde é verdadeiro? Então, hoje, nós estamos paralisados com medo, né? O medo nos paralisou. Só que o comportamento do líder virtuoso nesse contexto não pode ser da paralisia. Tem que ser o comportamento do enfrentamento. Ou seja, se eu estou diante de uma ameaça, paralisar vai me tornar mais vulnerável. Então, eu tenho que enfrentar essa crise, enfrentar esse medo. E em relação a essa dicotomia que é colocada em muitos debates acalorados até nas redes sociais sobre economia e saúde, a gente vê claramente o seguinte: a crise de 2008, alguns estudos sérios produzidos inclusive pela própria Organização Nacional das Nações Unidas, a ONU, identificou que na crise de 2008, que é uma fichinha comparada a essa crise que nós estamos vivendo, cerca de 31 mil pessoas morreram em decorrência da crise, né? Então, a gente pode ter aí um número de vítimas muito maior em consequência da crise econômica que está se apresentando nesse exato momento, em consequência dessas três pandemias que eu acabei de citar. Então, a economia, ela faz parte da vida. Se a gente pegar, por exemplo, o Ludwig von Mises, né? Ele escreveu o livro Ação Humana, onde ele descreve o conceito, ele desenvolve o conceito de praxeologia. O Mises, ele mostra, ele deixa claro que economia é comportamento humano, né? Então, tudo aquilo que nós fazemos entra na gigantesca roda da economia, né? Seja se eu escolho acender ou apagar a luz, se eu escolho abrir ou fechar a torneira, eu estou participando da economia. Se eu decido ficar em casa
ou sair, eu estou participando da economia, porque as minhas escolhas, aí a gente faz o paralelo das escolhas enquanto virtude, as minhas escolhas vão ser direcionadas àquilo que eu dou valor. E o empresário, ao perceber aquilo que as pessoas atribuem valor, vai procurar ofertar bens e serviços de modo a atender essas necessidades, esses desejos humanos, de modo a entregar valor às pessoas. Então, por exemplo, se a gente chegar em um lockdown definitivo, né? Por exemplo, quem teve um problema de coração e precisa tomar medicamento todo dia, como é que essa pessoa vai encontrar o medicamento dela se houve o lockdown, se fechou tudo? Então, a recuperação pós disso vai dificultar, inclusive, dessa pessoa continuar o tratamento dela. Quem é hipertenso, que precisa tomar medicamento diário, ou diabéticos, e por aí vai. Então, não existe essa divisão. Porque a sociedade hoje é a mesma coisa. O mundo hoje vive sem internet? Não, é impossível nós vivermos sem internet. Nós somos tão dependentes da internet quanto somos dependentes da economia para viver. A gente não está falando de ganhar dinheiro, de ser feliz ou de supérfluo. Nós estamos falando de coisas, às vezes, básicas mesmo, como medicação, alimentação e tantas outras coisas, né? Os serviços essenciais. É economia comportamental, né? Exato. Lembro de Charles Mackay, que escreveu há 200, Sim. 300 anos atrás um livro que tratava justamente de como o psicológico humano impactava diretamente nas bolhas econômicas, desde a bolha das tulipas, o esquema do Mississippi, etc. e tal. É A porque importância do fator psicológico. Nós não podemos estar totalmente alijados do fator psicológico na questão humana, que está inserido intrinsecamente nas bolsas de valores, quanto mais as relações de empresa e pessoa. E como é que o líder se insere nesse contexto e comportamento? Você citou 3 possibilidades. A questão da busca da verdade, de fazer o bem e de tentar, me parece que, realizar o belo. isso, contemplar o belo, Contemplar o valorizar o belo, belo. valorizar o belo, isso. Aí eu lembro de 3 exemplos básicos de tipos de liderança. Eu lembro de Richard Branson, o todo-poderoso da Virgin, que é adorado e idolatrado no mundo inteiro, que tem Ah, como mote principal valorização total do funcionário. Ainda assim, a Virgin atualmente teve que demitir, passar, acredito que com certeza não foi uma decisão fácil para ele. Aí eu lembro agora de Bezos, da Amazon. Bezos fizeram uma análise recente dos discursos de Bezos, das cartas de Bezos aos acionistas, e a palavra que mais apareceu foi cliente. Então, aquela filosofia consumocêntrica do cliente, do consumidor. E, por outro lado, a gente tem aquela filosofia, aquela visão de líder focada 100% no retorno financeiro, que ele acredita que é o único e o fim princípio da empresa e dá retorno ao acionista. Como é que você norteia esses 3 princípios pensando naquela virtude escolástica, naqueles escolásticos antigos que tinham como um princípio básico, os escolásticos que eram extremamente religiosos, tinham como princípio básico a força na fé. Uma força na fé que o medo hoje acaba bloqueando a gente. Mas não estou falando de fé religiosa, mas fé no sentido amplo, lato da palavra, no sentido de que ter fé de que as coisas vão melhorar e de que o teremos otimismo. o otimismo, pronto, isso. Como você acha que o líder norteia esses 3 princípios e o que é que você acredita mais? O líder, ele precisa estar conectado com a realidade, né? Então, quando a gente vive, hoje nós estamos, por isso que eu fiz questão de citar que uma das pandemias é a pandemia do medo. Então, na pandemia do medo, o nosso cérebro passa a operar pelo instinto. Ou seja, ainda tem o cérebro límbico, que cuida da questão emocional, e tem o Sistema neocórtex, límbico. que cuida, exato, da questão racional. As decisões, elas são processadas pelo cérebro racional. Apesar do cérebro límbico, que toma as decisões, depois o cérebro racional, o neocórtex, é que racionaliza. Mas nós temos que evitar esse piloto automático do cérebro, né? Essa reação orgânica, Sim. química, e buscar a racionalidade.
E aí, nessa busca pela racionalidade, a gente vai dialogar. O que é que está acontecendo? Né? O que é que eu estou vendo? Né? Se tomar decisões já é um processo difícil, em contextos em que a gente está vivenciando essas 3 pandemias, torna-se mais difícil ainda. Então, buscar racionalidade é preciso. E essa busca pela racionalidade é justamente o equilíbrio. Né? A virtude, ela é um equilíbrio. Não é nem um extremo nem o outro, mas é o caminho do meio. Então, respondendo a sua pergunta, o líder ele vai ter que olhar para a sua realidade e no momento da sua realidade ele vai buscar o equilíbrio entre essas 3 variáveis que você muito bem citou. Entre a lógica do acionista, entre a lógica do funcionário e entre a lógica do cliente. Ou seja, dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, como é que eu vou equilibrar esses stakeholders? Como é que eu vou equilibrar esses interesses, essas influências, de modo a garantir sobrevivência? Porque hoje o foco não é mais ganhar dinheiro, o foco não é mais investir, o foco não é mais crescer. O foco agora é sobreviver. E assim como o nosso cérebro foi programado para buscar sobrevivência, por isso que a paralisia é uma resposta do medo em busca da sobrevivência. A gente vê, por exemplo, aqueles filmes de safari na África. Às vezes o leão vai correr para pegar a gazela ali trava e finge de morta. E aí o leão perde o interesse pela caça e vai embora. E a gazela sobreviveu, sai correndo. Né? Ou seja, a paralisia é uma resposta automática. Mas o nosso mundo, a nossa realidade, não permite mais a sobrevivência a partir disso. Mas isso é uma função do nosso cérebro ainda. Então a gente tem que fugir dessa resposta primitiva e ascender para uma resposta do intelecto. Né? E quando a gente fala intelecto, a gente fala até aquilo, citando os próprios escolásticos, é aquilo que anima o corpo. Né? E aí a gente fala de alma, do ser pensante, aquilo que vai além justamente do nosso corpo. E nessa questão do intelecto, de usar a racionalidade, de olhar, aí entra aquilo que eu lhe falei da virtude. Dentro da minha realidade, eu tenho que buscar a verdade. Então, a verdade, o que é que está acontecendo? Quais são os números? Esse medo, ele tem uma correlação, existe uma coerência, uma congruência entre o medo e o resultado? Ok, existe ou não existe? E diante desse existir ou não existir, o que é que eu vou fazer em seguida? Ou seja, busquei a verdade, busquei informações. E hoje a gente sabe da análise de dados, né, que informações é o novo petróleo. Então, eu tenho informações, com isso eu consigo tomar decisões melhores. Então, entra a verdade. Essas decisões melhores vai ter que levar em consideração esse contexto. Qual é o contexto? O contexto do medo, o contexto da insegurança, o contexto do risco do vírus, o contexto do risco do desemprego, da fome, da miséria se alastrando. Ou seja, diante dessas consequências por conta dessas pandemias, como é que eu vou agir para o bem? Aí eu vou ter que tomar decisões visando agir o bem. Né? E no final disso tudo, como é que eu vou poder contemplar o belo? Como é que eu vou, a partir das minhas decisões, gerenciar algo de belo? Aí, automaticamente, dentro desse contexto, se eu faço algo buscando a verdade, se eu faço algo buscando o bem nesse cenário, eu vou estar construindo em minhas ações uma beleza moral que vai ser reconhecida, vai ser valorizada em algum dado momento, a depender, evidentemente, dos resultados construídos. Né? E, para isso, o líder precisa ter uma outra virtude, por exemplo, que é a virtude da fortaleza. Né? O líder ele precisa ter a consciência da sua força, do seu poder de transformação dentro da sua realidade, da sua capacidade de influenciar pessoas para objetivos únicos, usar esse dom para tomar decisões que muitas vezes são difíceis, Léo. Porque, a depender da decisão, independente, se a gente pegar o contexto atual, por exemplo, abre a economia ou fecha a economia, independente de qual decisão o líder tomar, ou abre a empresa ou fecha a empresa, independente de qual decisão o líder tomar, ele vai levar pedrada. Sim. E ele não deve se preocupar com a pedrada.
ele não deve se preocupar ou ele não deve dar vazão ao medo de receber pedrada. A gente volta para o virtude, né? Exato. Ele precisa se olhar para dentro de si, entender o seu contexto, olhar a sua realidade e tomar a decisão da forma mais virtuosa possível, com a convicção de que ele está tomando a melhor decisão. Porque o cenário hoje é um cenário de desinformação, é um cenário de ausência de informação, é um cenário confuso. Então, tomar decisões em um cenário assim é algo extremamente desafiador. Então, o líder ele não pode ter medo de tomar decisão, porque a paralisia só vai piorar o que já está ruim. Eu tenho visto muito caso próximo da gente, na sociedade brasileira, na sociedade baiana e no mundo inteiro, de uma migração, fazendo paralelo, o que foi solicitado agora. Houve uma conversa hoje em Washington pedindo um cessar-fogos mundial. É mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo, mas entre empresas. Então, empresas que aparentemente eram competidoras entre si, hoje estão se transformando criando mais sinergia para lutar contra um inimigo comum. A mesma coisa acontece aqui. Até empresários que, a princípio, deveriam ou poderiam criar um clima mais de aumentar o desemprego ou precisariam demitir uma quantidade de pessoas, estão segurando essas demissões por receio do que possa acontecer e palavras que eu escutei de empresários grandes por respeito a seus empregados, que estiveram junto dele quando ele precisou. Isso, para você, essa característica de liderança que está inserido dentro do contexto que você falou de fazer o bem, e até mesmo, de certa maneira, fazer o belo, mas não era tão característico do que a gente estava acostumado a ver no meio empresarial em vacas gordas. Mas é inédito, é uma situação inédita que o mundo passa. O mundo, nem nas 2 guerras mundiais nós tivemos uma trava totalmente no mundo como está acontecendo agora. Isso é uma característica nova da liderança, ou eles estão resgatando um pouco dessas virtudes antigas que você está trazendo para cá, pensando no futuro em simplesmente não travar o esquema? Então, deixando de lado o cérebro antigo, que é o cérebro primitivo, que é o sistema límbico, e pensando mais com a razão? Léo, é mais um resgate de valores. Porque, por exemplo, tem um ditado que diz o seguinte: homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis criam homens fortes. Então, nós estamos vivenciando isso. O que é o homem forte? É a figura do herói, né? Então, a figura do herói é uma figura, inclusive, mitológica. Você pega na figura, por exemplo, de Joseph Campbell, que é o maior mitólogo aí do mundo, né, da história. Ele fala muito sobre essa figura do herói, né? E o marketing usa muito a jornada do herói para poder vender. Exato. Porque o herói, ele é um indivíduo que tem virtudes. Por isso que o herói, ele faz escolhas que nem todo mundo está disposto a fazer. Porque, geralmente, as escolhas do herói geram o autossacrifício. Se a gente pegar, por exemplo, dos filmes, quais são aqueles filmes de herói que mais emocionam? É aquele em que o herói morre no final. Porque o ápice do herói é o autossacrifício. Porque inclusive, isso uma alusão à própria figura do Cristo, que em autossacrifício livrou o mundo do pecado, sendo o Cordeiro de Deus. Então, essa figura simbólica da vida de Cristo na Terra, ela é traduzida de várias outras formas para a linguagem comum, para a vida comum, para os filmes, para as histórias, e nos encantam. Por quê? Porque a gente vê o indivíduo fazendo escolhas virtuosas, de modo que quase ninguém faria. Mas ele faz não pensando nele, mas ele faz pensando justamente na virtude, nessa busca pela verdade, nessa construção do bem e do belo. No mundo empresarial, a gente, pelo menos eu, consegui perceber essa crescente da liderança virtuosa a partir de James Hunter,
que escreveu o livro O Monge Executivo, que fala da liderança servidora, que é justamente o líder virtuoso. Né? Existem muitas pessoas que confundem a ideia do servir, eu tenho que servir o funcionário. Não, servir é um ato de amor. É você dar para o outro não aquilo que ele quer, mas aquilo que ele precisa. Então, nós servimos, por exemplo, os nossos filhos. Então, nós amamos os nossos filhos. Mas, muitas vezes, a gente não dá para os nossos filhos o que eles querem. A gente dá o que eles precisam. E o líder virtuoso, ele precisa estar conectado com essa essência dele ver os funcionários dentro desse momento e dar não o que eles querem, mas o que eles precisam no momento. Né? Então, no momento, sim, o que é que os funcionários estão precisando? São de líderes que passem segurança. Por quê? Porque o ambiente está imprevisível, está de medo, de insegurança. Então, o líder tem que passar segurança. Então, como é que o líder vai passar segurança? Mostrando que ele vai estar com o funcionário. Mostrando que a primeira decisão dele não vai ser demitir o funcionário, mas vai ser fazer de tudo para proteger o funcionário. E a gente vê esse reflexo sobre essa evolução do tema liderança dentro das organizações a partir aí de James Hunter, e tem um cara também que é o John Maxwell. Ele escreveu mais de 30 livros sobre liderança, e eu gosto muito dele também, que ele faz esse paralelo sobre o líder servidor. Ele não utiliza muito essa palavra, mas ele mostra a importância do líder dar para o funcionário aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento. De modo que, ao desenvolver o funcionário vai poder contribuir com a organização para o que ela precisa. E aí você entra nessa troca, nessa sinergia, nesse jogo de ganha-ganha, que ambos ganham. O funcionário, com seu desenvolvimento, crescimento profissional, e a empresa, que vai ter uma pessoa conectada com seus objetivos, com seus valores e a sua essência. Você citou Campbell agora, e uma coisa interessante de Campbell é como ele consegue, ao analisar as principais sociedades do mundo, eu estou falando desde as europeias antigas, modernas, pré-colombianas e tal, ele percebeu justamente que esse mito do herói, essa saga do herói, como ele falava, está presente em todas as sociedades. A gente está passando por um momento muito complicado, onde a gente, a dúvida mais eminente atual é quem é que sabe o que está fazendo, porque o que parece, o que se dá a entender é que, na verdade, os líderes, nossos líderes, estão perdidos, sem saber o que fazer. Tem-se muito pensado em Churchill, na sabedoria que fez encabeçar a Segunda Guerra Mundial, fazendo pacto com os Estados Unidos e com a Rússia para dominar o nazismo, etc. Saindo um pouco do lado do líder virtuoso, empresarial, para um líder político mundial, você acha que o mundo atual carece de líderes? A gente está precisando de um líder, de uma figura de liderança forte como a que tiveram na Segunda Guerra Mundial, para nos ajudar a dar um norte, a guiar um pouco uma pessoa com essa força que você determina, que saiba fazer as coisas sem o medo de errar? No mundo empresarial já existe uma máxima que é o apagão de talentos, né? O apagão de líderes. Eu costumo dizer para os meus amigos, para empresários que eu tenho contato, para estimular o voluntariado como uma forma de desenvolver líderes. Por quê? Porque o voluntariado é uma ação que você faz de amor ao próximo. Então, quando você faz uma ação de amor ao próximo, você está fazendo uma ação virtuosa. Então, você desenvolve virtudes. E ao desenvolver virtudes, naturalmente, você desenvolve a liderança. Né? Então, as pessoas precisam entender que a liderança bem-sucedida, porque o que é liderança? É a capacidade de influenciar. Então, o líder é diferente do chefe, porque o chefe usa o poder. Então, o poder é a faculdade de você fazer com que o outro faça aquilo que você quer, mesmo que ele não queira. Já a liderança não, é a capacidade de influenciar. Você influencia o outro faz aquilo porque ele quer, porque ele entende que é bom. Né? E liderança, para você exercer essa capacidade de influenciar, você precisa desenvolver virtudes. Né? E o voluntariado é uma excelente
ferramenta para o desenvolvimento de virtudes, né? O amor ao próximo não existe por acaso. Trazendo isso para a esfera política, a gente tem que entender uma diferença extremamente importante que existe hoje, que não existia na época da Segunda Guerra Mundial, que é, hoje nós não somos mais uma sociedade de classes, nós somos uma sociedade de massas. Então, nessa sociedade de massas, a gente vive numa coisa chamada era da pós-verdade. Então, a verdade deixou de existir. Por isso que eu trago a ideia do líder virtuoso, porque a verdade precisa voltar a existir. Nessa era de pós-verdade, a verdade não importa, meu amigo. O que importa são as minhas emoções e os meus sentimentos. Como as emoções e os sentimentos são respostas orgânicas e químicas do cérebro, logo eles podem ser facilmente manipulados. Porque ele é uma resposta automática que o seu cérebro vai dar diante de um estímulo externo. Então, nessa era, Léo, a gente tem uma dificuldade que é essa sociedade de massas, essa sociedade da ideologia, e que a busca pela verdade não importa mais. Então, aquele debate honesto, onde a gente vai analisar o cenário para buscar o melhor caminho, torna-se mais difícil, torna-se mais desafiador. Então, nesse cenário, o surgimento de um líder que pudesse comandar nações, orientar, para dirigir para um caminho virtuoso, torna-se algo mais difícil ainda, entende? Mas torna-se também extremamente necessário para os dias atuais, porque o apagão de lideranças que nós assistimos no mundo empresarial, ele se reflete também na esfera política, né? Pois é. E aí, a partir de Maquiavel, o Estado moderno, ele não é mais aquele Estado que busca preservar a garantia de direitos do cidadão ou respeitar, por exemplo, a lei natural. Ele passa a ser um Estado que busca poder, poder, poder e mais poder. Então, o príncipe que está no Estado, como você citou no começo, a virtude dele é o poder, né? E isso o chefe, não o existe líder. uma escola de análise de discurso que traz um termo chamado ato ilocutivo, que é isso que me preocupa no mundo moderno. Ato ilocutivo é, em resumo, de uma maneira simplista, é o uso que se faz daquela palavra e não o significado real da palavra, para entender inserido em contexto, dentro do que aquele autor quis dizer com aquela palavra. Isso que me dá um certo receio e medo no que a sociedade atual está fazendo, a deturpação de valores, a deturpação de palavras, a deturpação de princípios. Mas vamos mudar o foco agora. Você participou de várias mentorias nossas da Junior Achievement Bahia, você já foi voluntário nas escolas, você participou de todas as escolas possíveis, desde escolas públicas, privadas, crianças, adolescentes. Como é que você acha que está inserido nesse meio? A juventude de uns anos para cá, eu diria que de 2001, 2002 até hoje, ela foi desvirtuada bastante do caminho do empreendedorismo e com a mentalidade basicamente em se criar funcionário público, e que é algo extremamente, a meu ponto de vista, preocupante para o bem desenvolvimento de uma sociedade, de uma nação, e do uso da criatividade para trazer soluções inovadoras para o futuro que nos espera. Como é que você vê essa questão de liderança inserido dentro do contexto das escolas? Há alguma diferença que você vê entre o preparo de antigamente, quando você era voluntário, de quando você foi da Junior Achievement, ou hoje que você trabalha como diretor? E como é que você trabalhava isso com as crianças? O maior problema das escolas, da realidade educacional no Brasil, chama-se Exame Nacional do Ensino Médio. As escolas hoje, o modelo educacional no Brasil, busca preparar o aluno para o Enem, quando deveria preparar o aluno para a vida, né? Então, a ideia de você preparar o aluno para a vida é uma lógica empreendedora. A ideia de você preparar o aluno para o Enem é uma lógica de concurso, de prova,
de você estudar para um concurso público, de fazer uma seleção via validação de conhecimento teórico, né? Então, as escolas, elas acabam sendo obrigadas a entrar dentro desse sistema, e nesse sistema, a escola, ela passa a ganhar cliente, ganhar nome, ganhar mercado pela pontuação no Enem. Então, a escola deixa de se preocupar, na maioria das vezes, com o desenvolvimento do aluno, da vida dele, o que ele quer fazer em termos de realização enquanto indivíduo, quais são as habilidades que o futuro está exigindo dos profissionais para prepará-los para as habilidades que são exigidas no Enem, né? E você cria com isso um ciclo vicioso. Qual é o ciclo vicioso? Para você entrar em algumas faculdades, você precisa ter uma nota boa no Enem. As escolas formam o aluno para o Enem, mas não formam o aluno para a vida. E a escola ganha mais dinheiro, mais alunos, se ela tiver um grau de aprovação desses alunos no Enem, nas grandes universidades, elevado. Então você cria esse sistema vicioso, não virtuoso, né? O aluno, por sua vez, aí quem atua no ensino superior costuma verificar o seguinte: o aluno começa a fazer a faculdade, 1 ano depois, 2 anos depois, desiste. Aí você chega para esse indivíduo e pergunta: mas por que você está abandonando? Já tem 2 anos. Ah, não era o que eu queria. Ou seja, ele não foi preparado no processo dele de formação básica a identificar a sua vocação. Ou seja, sim, mais um conceito que se perdeu dentro da esfera educacional. Se ele não consegue identificar a vocação dele, ele vai fazer uma escolha profissional pelo que ele quer. Então, por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem 18 anos. E ela chegou para mim e falou assim, ela gosta de dread, de fazer tranças em cabelo, tal. Ela falou assim: tio, eu quero fazer um curso de dread. Aí eu falei: por que você não faz um curso de cabeleireiro? Ela: não, que eu quero fazer faculdade. Por que você quer fazer faculdade? Aí ela não soube me responder. Ou seja, a caixinha programada a seguir a rota do sistema, sabe? Eu falei para ela: olha, você tem que fazer faculdade porque você entende que a faculdade vai ser boa em algo para você, não porque todo mundo está fazendo, né? Hoje a gente vê esse dilema, né? Então, assim, as empresas não estão nem mais pedindo assim diploma, né? Está valorizando mais as habilidades. Você me lembra muito diploma Ken todo mundo Robinson. tem. Você me lembra muito Ken Robinson, quando ele escreve naquele livro Encontrando o Seu Elemento, como você encontrar o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira aptidão, e a razão de existência consegue lhe auxiliar a guiar em um futuro, uma vida melhor. Tem, para quem não conhece Ken Robinson, ele tem um livro fabuloso sobre educação de crianças, acho que é Encontrando o Seu Elemento, e tem palestras fabulosas no TED também, justamente sobre esse tema que você acabou de falar. E aí, Léo, a educação, para poder preparar líderes virtuosos, ela tinha que ser uma educação que se baseasse, por exemplo, em alguns aspectos na logoterapia. A logoterapia foi desenvolvida pelo fundador da terceira escola vienense de psicologia, né? Primeiro foi Freud, segundo Lacan, o terceiro é Viktor Frankl. Ele foi um judeu, ele foi um psiquiatra, médico, judeu, passou 5 anos preso no campo de concentração nazista. E ele passou, nesses 5 anos, ele passou observando o comportamento das pessoas dentro daquele ambiente. E ele percebeu, porque até então a psicologia dizia que as 2 forças motivadoras que tinham mais peso no comportamento do ser humano era a busca pelo prazer e a fuga da dor. E ele chegou à conclusão que naquele ambiente inóspito que ele estava vivenciando, com aquela alimentação terrível que ele tinha e com um trabalho árduo, a fuga da dor era impossível. E buscar o prazer era também, além de impossível, irrelevante. E ele percebeu que o que mantinha as pessoas vivas dentro daquele ambiente era um sentido da vida. Então, aquelas pessoas que enxergavam o mundo pós-muralha, elas conseguiam sobreviver
independente do que elas sofressem ali. Então, quem tinha família, queria encontrar família, quem tinha vontade de escrever um livro, não, eu tenho que terminar meu livro, quem tinha vontade de realizar algo, ou seja, quem tinha um Um propósito, objetivo de vida. conseguiu sobreviver. Então, a nossa educação, para criar líderes virtuosos, precisa desenvolver no jovem essa percepção da sua vocação e construção desse seu propósito. Porque quando a gente joga para o propósito, aí quando a gente faz um paralelo com a árvore de competência, a gente está falando de atitude. O porquê você faz aquilo que você faz. E é esse o porquê que muitas vezes é mais importante que o conhecimento e a habilidade. Porque quando você é movido pelo porquê, aí já dizia Nietzsche, você aceita qualquer como. Ou seja, é moldar aquela habilidade inerente com a qual você às vezes nasce e não bloqueá-la, como muitas vezes tem acontecido com a maneira como a educação tem sido tratada no mundo inteiro. A gente já está um pouquinho ultrapassado no tempo. Eu queria saber se alguém, nós temos algumas pessoas online, alguém quer fazer alguma pergunta para Gervásio? Vamos dar uns 15 segundos que não dá para ver a pessoa escrevendo. Eu acho que não. Teve aquela pergunta acima de Evandro que você respondeu. Já. Gervásio, muito obrigado pelo seu tempo. Foi uma conversa bem elucidadora, muito agradável. Essa conversa toda me lembra uma frase de um autor que eu gosto bastante, de um romance, surpreendentemente, mas um autor bem lúcido, onde ele fala que o que importa não é a habilidade para se evitar os problemas, mas a maneira como você os enfrenta quando eles aparecem. Mais uma vez, obrigado. Nós somos da Junior Achievement Bahia, sou o Leonardo Teles, conselheiro consultivo da Junior Bahia. Convidamos todos os que não nos sigam para que sigam e conheçam melhor o nosso trabalho, o trabalho de Junior Achievement Brasil, Bahia, e como é que a gente está tentando levar um pouco mais de luz, fé, garra e visão de futuro para essas crianças que estão precisando tanto. Caso interesse alguém ser voluntário nosso e auxiliar no aprendizado dessas crianças, convido a participarem entrar na nossa página no Instagram e verificar na bio como proceder e entrar em contato com o nosso pessoal. Muito obrigado, uma boa noite. Valeu, Gervásio. Boa Até a noite. próxima. Até a próxima, Abraço. meu amigo. Tchau, tchau. Tchau.